Olá, alunos. Vamos para o próximo tema de nossa aula, que será cálculos químicos, tá bom? Vou ser bem objetivo, né, porque a aula é gravada, então a nossa aula agora vai se tratar do tema cálculos químicos. Vamos ver o que é massa atômica, vamos ver o que é massa molecular, o que é mol e o que é massa molar. Nós precisamos dominar, para estudar os cálculos químicos, as 4 operações, né? Multiplicação, divisão, subtração, adição, regra de 3 simples, que se já estudaram em matemática, algumas vezes porcentagem. A partir desse momento, nós estamos dando início ao estudo dos cálculos químicos, das quantidades, certo? Então, nós temos que ter esse domínio para determinar a massa de substâncias de uma reação que são gastas, que são produzidas. Então, nós precisamos ter esses conhecimentos básicos, tá bom? Então, quando nós falamos do termo massa atômica, vamos primeiro trabalhar aqui o que é massa atômica. A massa atômica de um átomo é a massa determinada em unidades de massa atômica, isto é, a massa comparada com 1/12 da massa de um carbono 12, de um átomo de carbono 12. A massa atômica, como o próprio nome sugere, é a massa só de um átomo, tá bom? Sendo simbolizada geralmente por Ma ou M.A. Então, nós temos o elemento padrão, que é o carbono, para a gente poder comparar as massas, certo? Na tabela periódica, cada elemento químico tem a sua massa atômica, é a massa só de um átomo. Essa massa ela já foi determinada para citar ali na tabela periódica, certo? Então, o padrão escolhido para representar a massa atômica é o carbono 12, sendo que foi atribuída arbitrariamente a esse átomo uma massa de 12 unidades. Nós estamos falando do carbono na tabela periódica, né? Que tem massa 12 unidades, tá bom? A massa. Existem os isótopos do carbono, tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, mas o carbono, né, 12 é o que está na tabela periódica ali, de massa. Então, quando nós analisamos o carbono, que tem massa 12, nós vamos dividi-lo em 12 partes, tá vendo? 12 pedacinhos de pizza. Nós chamamos dessas 12 partes, um pedacinho de pizza, como se fosse uma pizza aqui, seria uma unidade, certo? Eu tenho uma unidade do total de 12 unidades, não é isso? De 12 unidades. Então, eu tenho aqui, né, 1/12, certo? 1/12 do carbono 12, carbono de massa 12. Isso aqui é um pedacinho de carbono, que é uma unidade. Então uma unidade de massa atômica é 1U, né? 1/12. 1/12 de átomo de carbono 12, que é o que eu coloquei aqui, ó. Tá bom? Então, por que isso? Porque quando a gente vai saber a massa de um elemento, eu vou dizer, por exemplo, ó, vamos pegar como exemplo aqui, o ferro na tabela periódica, ele tem massa 56 unidades, tá bom? Eu vou colocar aqui o símbolo do ferro, Fe, né? E eu estou dizendo que ele tem massa de 56 unidades. Isso quer dizer, pessoal, que a massa do ferro, para eu ter a massa do ferro, eu vou precisar de 56 pedacinhos de carbono. Tá vendo? Ó? Eu preciso de 56 pedacinhos desse carbono aqui, ó, desse um pedacinho aqui. Se eu tiver 56 pedaços de carbono, eu vou ter a massa do ferro. A massa de um átomo não dá para a gente escrever em gramas, em número inteiro, porque a massa de um átomo é muito pequena, é 0,0000 alguma coisa. Então, os químicos adotaram, né, a medida de unidades para um átomo apenas, porque a massa de um átomo é muito pequena, né? Quando eu digo, por exemplo, que o alumínio tem massa 27, eu estou dizendo que a massa do alumínio é 27 vezes, né, 1/12. Ou seja, para eu ter a massa do alumínio, eu vou precisar de 27 pedacinhos desses de carbono para dar a massa do alumínio. A gente vai comparar, né, com carbono 12. Tá? E assim nós vamos dizer, olha, que a massa de um elemento é tantas vezes maior que 1/12 do átomo de carbono. Qualquer elemento que eu pegue na tabela periódica, por exemplo, o elemento cálcio, que tem massa na tabela de 40 unidades, 40U,
Isso quer dizer que eu posso dizer que a massa de um átomo de cálcio é 40 vezes maior que 1/12 do carbono. Eu precisaria de 40 pedacinhos, né, de carbono para dar a massa do cálcio, para eu chegar na massa desse cálcio, certo? Então, a massa atômica de um elemento que está na tabela periódica, ela é tantas vezes maior que 1/12 do carbono. E cada elemento químico na tabela vai ter, né, a sua massa atômica, tá bom? Dada em unidades. Só que essa massa atômica, ela é determinada de que forma? A massa desse elemento que está lá na tabela periódica, eles determinam por essa fórmula aqui, ó, massa atômica, né, de um elemento, por exemplo, de um elemento qualquer, ela vai ser a massa atômica daquele elemento vezes a porcentagem que aparece aquele elemento na natureza, porque nós vamos ter, no caso, os elementos isótopos, né, na natureza, que vão ter o mesmo número de prótons, certo? E vão ter massas diferentes. Então, os isótopos, eles vão ter, né, por exemplo, existem 3 isótopos do hidrogênio, um exemplo, o hidrogênio de número atômico 1, massa 1, o hidrogênio de número atômico 1 e massa 2, e o hidrogênio de número atômico 1, massa 3. Veja que é o mesmo elemento, o mesmo número de prótons, são isótopos. Só que o primeiro aqui é o elemento próton, o elemento mais comum, né, o hidrogênio mais comum nas substâncias. Esse outro isótopo do hidrogênio é o hidrogênio da água pesada, né, de massa 2. E esse outro hidrogênio aqui já é o hidrogênio chamada de trítio, né, que é radioativo. Então, esses elementos eles aparecem de forma diferente, em porcentagem na natureza. Por exemplo, o mais comum é esse aqui, ó, que é o hidrogênio da água, o hidrogênio dos ácidos, né? Então, se eu fosse levar em consideração, eu teria aqui 3 isótopos, né? O isótopo de massa atômica 1, o isótopo de massa atômica 2 e de massa atômica 3. E a frequência com que eles aparecem, por exemplo, esse aqui aparece 99% na natureza, esse 0,0 alguma coisa, esse 0, alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vai determinar a massa atômica de um elemento para colocar lá na tabela, para eles colocarem aquela massa que aparece lá na tabela, eles já levaram em consideração os isótopos. Por exemplo, massa 1 vezes a porcentagem que ele aparece na natureza, mais o isótopo 2 de massa 2 vezes a porcentagem 2, mais a 3 vezes P3 e a N vezes Pn, e vai fazer uma média ponderada dividida por 100. Aqui está um exemplo do cloro, ó. Para se chegar na massa do cloro na tabela periódica, eles pegaram aqui o cloro, o isótopo desse primeiro cloro aqui, que tem massa 1, 34,96885, multiplicaram pela porcentagem que ele aparece na natureza, né? Vou chamar aqui de P1, 75,76%. Aí eu somo com o segundo isótopo dele, de massa 2, vezes, né, a porcentagem, a frequência que ele aparece na natureza, 24,24 e massa 36,96590. Aí eu divido tudo por 100, isso daqui. Se eu multiplicar em cima aqui, somar, né, e dividir por 100, eu vou ter essa resposta aqui, 35,45. Então, lá na tabela periódica, a massa atômica do elemento cloro, né, Cl, ela chega a ser a 35,45, 35,5, né, por aí. Então, unidades, né? Unidades. Tá bom? Então, cada elemento químico que já tem a sua massa na tabela periódica veio dessa fórmula aí, tá bom? Só que eu tenho que conhecer quem são os isótopos e a frequência com que eles aparecem para eu chegar naquela massa atômica. Então, por exemplo, o cobre na tabela periódica aparece com o número atômico 29, né? Número de prótons, e a massa atômica dele é essa maior, e a massa sempre é maior. Na tabela, as massas estão embaixo, tá bom? Quando a gente representa escritamente, fica em cima. Então, essa é a massa do cobre, 63,546 unidades, ou seja, para se ter essa massa, já foi feito esse cálculo todo aqui, né, usando essa fórmula, já está o valor inteiro na tabela, tá bom? Isso é massa atômica, né? Então, massa de um átomo apenas. Cada elemento químico vai ter sua massa atômica, a massa só de um átomo, que é uma massa muito pequena, né? Se a gente for verificar.
Já a massa molecular, que é o segundo conceito que a gente vai ver aqui, é a massa quando a gente se refere a uma molécula. Uma molécula. Então, eu vou ter uma molécula de água, eu posso ter uma molécula de gás carbônico, eu posso ter uma molécula de oxigênio, eu posso ter uma molécula de amônia, certo? E etc. Então, nós vamos ter várias moléculas. A massa molecular vai corresponder à massa de uma molécula constituída de átomos relativa às unidades de massa atômica, ou seja, igual também a 1/12 da massa de um átomo de isótopo do carbono 12. Isso quer dizer que, para eu determinar a massa molecular, eu vou somar as massas atômicas, né? A soma das massas dos átomos que constituem essa molécula. Então, por exemplo, vamos calcular a massa molecular da água. Como é que seria a massa da água? Então, para eu determinar a massa molecular da água, eu vou contar primeiro quantos hidrogênios eu tenho, né? Isso na fórmula. Vou colocar hidrogênio aqui, porque começa por H, né? 2 hidrogênios vezes a massa 1. Vai ser igual a 2 unidades. Oxigênio só tem 1, então eu vou colocar o oxigênio aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes a massa 16. Né? Eu dei os valores das massas, as massas são dadas. 16 unidades, não é preciso decorar massas. Então, eu vou somar 2 mais 16, vai dar 18U. Essa é a massa molecular da água. É a massa de uma molécula apenas, né? Uma molécula de água. Então, né, só uma molécula de água, ela vai ter aí 18U, 18 unidades. Ou seja, eu precisaria ter 18 pedacinhos daquele de carbono para dar uma molécula de água, para chegar na massa de uma molécula de água. Bom, então, a massa da molécula de água, de uma molécula de água, é 18 vezes maior que 1/12 do carbono. Né? Eu preciso de 18 pedacinhos. Já o gás carbônico, como é que seria a massa molecular? Eu coloquei os valores aqui das massas atômicas, tá? Então, vamos determinar aqui CO2. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou contar quantos carbonos eu tenho na fórmula, só tenho um carbono, né? Então, vai ficar 1 vezes 12 igual a 12 unidades. Oxigênio, depois do carbono tem oxigênio. Quantos átomos? 2. Então, cada um tem massa 16, né? Então, 2 vezes 16, 32 unidades. Eu vou somar, vai dar o que aqui? 44 unidades. Ou seja, a massa molecular do gás carbônico é 44. Uma molécula apenas. Só uma molécula vai ter 44 unidades. Certo? Ou seja, para eu ter a massa dessa molécula de CO2, eu precisaria ter 44 pedacinhos de carbono 12. Tá bom? Vamos para outro cálculo. Calcular a massa molecular da glicose. Então, eu tenho a glicose, que é essa fórmula C6H12O6, né? Então, a nossa fórmula molecular vai ser a massa molecular, quer dizer, carbono. Tenho 6 na fórmula, 6 vezes 12, 72 unidades. Hidrogênio, eu tenho 12 hidrogênios vezes a massa 1, vai dar 12 unidades. Oxigênio, eu tenho 6 vezes a massa 16, 96 unidades. Somando, vai dar 72 mais 16 mais 96, vai dar 180. Então, a massa da glicose, de uma molécula de glicose, só uma molécula, né? Vai ter 180U. Vai ser 180U. Ou seja, para eu ter a massa de uma glicose, eu preciso ter 180 pedacinhos daqueles de carbono 12. Tá bom? Então, vamos para outra massa molecular do fosfato de cálcio. Como é que eu vou determinar essa massa molecular? CA3. Aí, dentro do parêntese tem PO4 e fora do parêntese 2, né? Ó, PO4 dentro do parêntese, o 2 está fora. Então, você vai ter cuidado aqui quando for achar essa massa. O cálcio, primeiro, é o elemento que aparece, né? São 3 átomos de cálcio. 3 vezes 40, 120 unidades. Aí vai para o P, que é o fósforo agora. P de fósforo. Só que o fósforo tem 2, ó, porque é 2 que está fora vezes 1 aqui dentro. Ó. Vamos ter 2 fósforos. 2 vezes 31, 62 tá? Unidades.
Aí depois vem o oxigênio, né? O oxigênio, 2 vezes 4. Vou multiplicar esses dois aqui, ó, 2 vezes 4. 8 vezes 16, 128 unidades. Eu vou somar, isso aqui vai dar 310 unidades. Ou seja, a massa de uma molécula de Ca3PO4,2, né, equivale a 310 unidades. Ou seja, para eu ter uma massa de uma substância dessa, eu tenho que ter 310 pedacinhos daqueles de carbono, certo? Isso é a massa molecular. Agora vamos para outro termo que é chamado mol. Dentro da química, pessoal, é muito comum a gente ouvir essa palavra mol. Mol, para a gente, coloque na cabeça de vocês, vai representar na química o que nós chamamos de quantidade de matéria, tá bom? Quantidade de matéria. Já está dizendo, é uma quantidade de uma substância que eu tenho, né? Ou de água, ou de calcário, né? Ou de qualquer coisa, qualquer substância que eu tenho, óxido de cálcio, né? Quantidade de matéria nós vamos representar pela letra N minúsculo, tá bom? Então, quem utilizou essa palavra pela primeira vez foi o Ortwald, em 1896, que ele quis dizer, né, que mol é o que significa mole, né, em latim, que quer dizer quantidade, um monte de coisas, né? Se você tem um copo com água, né, 100 gramas de água dentro de um copo, tu tem uma quantidade de matéria de água ali. Se, por exemplo, no vidro de relógio, você vai pesar lá na balança no laboratório, tem 30 gramas de calcário, tu vai ter uma quantidade em molde, que é uma quantidade de matéria de calcário ali. Ou seja, molde é uma quantidade qualquer, certo? Então, nós vamos representar pela essa letra N minúscula. Então, existe uma relação importante quando nós falamos em mol. Assim como, por exemplo, no nosso dia a dia, eu falo assim, uma dúzia tem 12 unidades. Uma resma de papel chamequinho tem 500 unidades, né? Então, na química também, o mol vai representar uma quantidade para a gente. Sempre que eu falar um mol vale para a gente uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou átomos, ou moléculas, ou íons, tá bom? E também vai representar uma massa em gramas da tabela periódica. Se eu tiver um mol, pessoal, de átomos ou de moléculas, eu não tenho só uma massa pequena, eu vou ter uma massa em gramas, tá bom? Porque eu não estou tendo só uma molécula, eu estou tendo um conjunto de moléculas. Um mol de moléculas vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de átomos vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá bom? Então, nós temos que também um mol na química, quando nós falamos de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, quando um gás está a 0 graus Celsius e a pressão ali é de 1 atmosfera, o volume é constante, um mol vai valer 22,4 litros. Então, eu quero que vocês guardem essas informações, porque nós vamos trabalhar também lá em estequiometria. Tá? Quando eu falar um mol tem quantas moléculas? É como se eu dissesse assim, se eu quisesse saber quantas bananas eu tenho em um mol, vai ter sempre esse valor constante, 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é a chamada constante de Avogadro, né, na química, em homenagem à média Avogadro. E agora vamos para o conceito de massa molar. A massa molar é a massa em gramas, tá vendo? Ó? Se aquela amostra não tiver em gramas, você vai passar para grama, tá? É a massa em gramas presentes em 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Entidades elementares, ou seja, é o número que corresponde a um mol, né? Um mol, já estou dizendo aqui, equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, um mol eu vou ter uma quantidade em gramas nessa quantidade aqui, certo? Então, por isso que a massa molar, a unidade dela não vai ser que nem a massa molecular. Lá é a unidade, né? Aqui vai ser gramas por mol. Essa é a nossa unidade. Ou pode ser grama vezes mol menos 1, que é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui, massa molar da água. Nós calculamos já a massa molecular da água, lá no probleminha anterior, né? Deu 18 unidades, só que aqui é 18 gramas por mol. A massa molar, já está dizendo, é a massa que eu tenho em um mol. Ó. Molar vem de mol, ó, tá vendo? Do CO2 vai dar 44, que foi aquele cálculo que eu fiz lá em cima, né? Só que aqui vai ser gramas por mol. A massa molar da glicose
180, que já determinamos anteriormente, 180 gramas por mol. Isso quer dizer, por exemplo, que se a água ela tem, né, 18 gramas, ela está contida em 1 mol. 1 mol contém 18 gramas de água, tá bom? 1 mol contém 18 gramas de água. Glicose, por exemplo, 1 mol de glicose equivale a 180 gramas. Isso vai servir para a regra de 3, né? Quando eu quiser transformar mol para grama, grama para mol, eu faço a regra de 3. Se 1 mol tem 180 gramas, 5 mols tem X. Então, se 1 mol tem 180 gramas, 900 gramas tem X mols. Pode fazer a regra de 3. E como calcular o número de mol de uma quantidade de matéria? Para você calcular o número de quantidade de mol, o mol é Nzinho, né? N minúsculo. Eu vou pegar a massa de uma amostra, que tem que estar em grama, tá? Não pode estar em quilograma, se tiver tem que transformar para grama, dividido pela massa molar, né? Quando eu dividir, que é em grama por mol, né? Quando eu dividir a massa em gramas de uma amostra pela massa molar, eu vou ter o número de mol, né? Aqui eu vou ter esse número de mol aqui, tá bom? Se eu vai observar que grama vai cortar com grama, vai sobrar 1 sobre mol, né? Embaixo. Aí 1 sobre mol é mol menos 1, passa para cima só mol, aí fica unidade mol, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui, né? Aqui eu estou dizendo, né, que representamos mol por Nzinho. Para encontrar, basta dividir a massa em gramas de uma substância pela sua respectiva massa molar. Então, por exemplo, quantos mols eu tenho, né? Ele quer saber o Nzinho aqui. Quantos mols eu tenho em 90 gramas de água. Então, a massa da água vale 90 gramas, né, de água. Aí, a fórmula da água, você sabe que é H2O, né? Então, quanto é a massa molar da água, considerando hidrogênio 1 e oxigênio 16? Nós já calculamos lá em cima, não vou mais calcular aqui. Fica 18 gramas por mol, certo? Então, como é que eu encontro o número de mol? Eu pego a massa da amostra, divido pela massa molar. Vou chamar C maiúsculo de massa molar. Então, vai ficar 90 gramas que eu tenho, né, de água. Vou dividir por 18 gramas por mol de água. Se você dividir 90 por 18, vai dar 5. 5 mols de água, tá bom? Se em, né, 18 gramas, né, olha, pode fazer assim também. Se em 18 gramas, que é a massa molar da água, você tem 1 mol, é claro que em 90 gramas, você vai ter X, né? Quando você calcular XX aqui, também vai dar 5. Pode sair por aqui também, tá? Sempre calcula a massa molar da substância primeiro. A mesma coisa aqui, ó, quantos mols eu tenho, né, de glicose em 720 gramas de glicose aí, ó. Quantos mols eu tenho em 720 gramas? Aí eu vou pegar a glicose, né, a glicose, que já tem a fórmula dela aqui prontinha, né, só que se determinar a massa molar, vai dar 180. A gente já calculou isso daí agora, né, é massa molar. Então aqui eu vou ter que o número de mol vai ser a massa dividido pela massa molar. Então, a massa 720 gramas, né? E a massa molar 180 gramas por mol. Tá bom? Pode cortar grama com grama, vai sobrar só mol, né? Aqui. Se você dividir 720 por 180, corta 0 com 0, 72 por 18 dá 4. Então, eu tenho 4 mols de glicose. Tá bom? Assim como você pode converter grama para mol, você pode converter mol para grama também, se for o caso, em alguns problemas. Então, aqui eu tenho os exercícios para vocês treinarem, tá? Você vai determinar a massa molecular, né, que é dada em unidade, e a massa molar, que é dada em gramas por mol. O cálculo é o mesmo, só vai mudar a unidade, tá? Massa molecular vai ser tantas unidades, massa molar, tantas gramas por mol. Então, tem a letra A, B, C, D e E para vocês fazerem. Eu coloquei os valores aí das massas atômicas, tá? E aqui, na última questão, quantos mols eu tenho? Quantidade de matéria temos em 300 gramas de calcário. Primeira coisa, encontre a massa molar, né? Usando aqui, né, o cálcio 40, o oxigênio 16, tá? Não coloquei aí. Carbono 12 e oxigênio 16, encontra a massa molar desse aqui, faça a regra de 3, né? Ou divida 300 gramas pela massa molar desse CaCO3, que você vai ter o número de mol.
O alumínio vale 27, né? Então, a massa molar do alumínio são 27 gramas por mol. Aí você vai pegar essa massa, dividir por essa massa molar do alumínio, você vai ter o número de mol do alumínio. Quantos mols? Só isso.